Boa noite a todos, paz seja com cada um de vocês. Jesus se apresenta depois da sua ressurreição na reunião, na sala onde estavam todos os discípulos assentados. Eles estão amedrontados, eles estão preocupados, sem entender o que é que o futuro lhes reserva. As portas estão trancadas porque eles estão se sentindo acuados. E Jesus aparece entre eles. E Jesus olha para eles e diz: paz seja convosco. Jesus está dizendo isso para nós aqui nesta noite. Paz seja convosco. Amém? Eu tenho muita alegria de estar aqui. E muitos de vocês, como pude observar daqui, estão tendo contato comigo pela primeira vez. O que eu tenho a dizer, assim, de saída, é que é muito bom estar aqui. Eu me sinto acolhido, eu me sinto no meio da família. Família de Deus, família de Cristo, e esses irmãos amados. Deus seja louvado por tudo o que tem acontecido neste ministério, neste lugar, nesta casa e na vida de cada um de vocês. O rei Dario considerando a respeito dos acontecimentos últimos do seu reino, ele havia nomeado Daniel para ser um dos líderes de um grupo de províncias. E aquilo simplesmente aumentou a inveja no coração dos seus pares. Na verdade, Davi era um estrangeiro naquela terra. E quando o rei foi induzido a estabelecer um decreto, aquilo ia contra a vida de Daniel e de todo o povo de Deus. Daniel era um homem que orava. Eles falaram aqui de orar, de motivo de orar. Daniel, diz o texto do capítulo 6, era um homem que orava 3 vezes ao dia, com a janela aberta, olhando para o lugar onde o sol nasce. E quando o rei Dario se deu conta, Daniel estava sendo conduzido para a cova dos leões. E uma das palavras do rei Dario era que Daniel era um homem diferente, porque em Daniel havia um espírito excelente. É exatamente isso que nós precisamos ter. Um espírito excelente, excelência de espírito. Para termos um espírito excelente, o Espírito Santo precisa morar em nossa vida. Daniel, a gente conhece a história. Deus o honrou. E eu quero convidar você nessa noite para abrir o seu espírito, para abrir o seu coração e deixar que o Espírito Santo, que é a virtude do Espírito de Deus, venha sobre você.
Senhor. Um Espírito excelente. Eu quero ter, Senhor, um Espírito excelente para andar em Tua presença, para buscar o Teu querer e realizar Tua vontade, Jesus. Sim, ó Deus. Eu quero ter, Senhor, um Espírito excelente eu quero ter, Senhor, um Espírito excelente para andar em Tua presença, para buscar o Teu querer e realizar Tua vontade, Jesus. Declare comigo essa oração. Eu quero ter, Senhor, um Espírito excelente eu quero ter, Senhor, um Espírito excelente para andar em Tua presença, para buscar o Teu querer e realizar Tua vontade, Jesus. Que a virtude do Espírito seja derramada sobre a sua vida. Eu quero ter, Senhor, um Espírito excelente eu quero ter, Senhor, um Espírito excelente. Queria que você se colocasse de pé, que você levantasse as mãos para o Senhor e que você pedisse a Ele que
você quer ter um espírito excelente? Diga com toda a força do seu coração, com toda a energia da sua alma, clame ao Senhor pela excelência do seu espírito. Eu quero ter, Senhor. Eu quero ter, Senhor, um espírito excelente. Clame ao Senhor nesse momento. Eu quero ter, Senhor, um espírito excelente. Eu quero ter, Senhor, um espírito excelente. Com que objetivo? Para andar em tua presença, para buscar o teu querer e realizar tua vontade, Jesus. Levante as suas mãos e clame pela presença do Espírito em sua vida. Eu quero ter. Diga comigo. Eu quero ter, Senhor, um espírito excelente. Eu quero ter, Senhor, um espírito excelente. Eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia no livro de Provérbios. Você tem uma Bíblia aí? Você tem uma Bíblia, tá? O que você ia falar? Obrigado. Provérbios, capítulo 2. Eu vou ser bem pragmático na minha colocação, porque o tempo urge. Provérbios 2, versículo de número 6. Provérbios 2, 6 está escrito o seguinte: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem
a inteligência e o entendimento. Vou repetir. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Por que eu estou tomando esta passagem das Escrituras? Porque nós estamos falando aqui sobre relembrar, retomar, resgatar, reviver, recobrar. Isso quer significar que nós vamos trazer à tona valores que talvez estejam obscurecidos, valores que talvez estejam soterrados, solapados. Tantas são as questões com as quais nós lidamos todos os dias. E o assunto que nós vamos relembrar é criação, a criação. E quando a gente fala de criação, nós precisamos ter um entendimento além da conta. Nós vivemos uma sociedade que enfatiza a investigação científica e o postulado da razão. Ou seja, e nos tempos que nós estamos vivendo, ainda ontem, dois cientistas, um japonês e um canadense, foram premiados com o Nobel, porque eles fizeram uma descoberta que vai trazer um novo impacto para a ciência e para o conhecimento da vida. Eles descobriram os neutrinos. Os neutrinos, só para você ter uma ideia, eles são menores do que os átomos. E eles fizeram a comparação, seria mais ou menos... Não, é menos ainda, porque a comparação que fizeram da Terra em relação ao tamanho do Sol, diz que a diferença ainda é muito maior e que a diferença do neutrino em relação ao átomo é como se fosse um fio de cabelo. É uma descoberta tão fantástica que até então se tinha por conta que os neutrinos, eles simplesmente passavam, mas eles têm matéria em si. Enfim, a ciência vai descobrir uma série de coisas, porque o texto de Deuteronômio 29 diz que as coisas que estão aí reveladas competem aos homens entendê-las e buscá-las. Mas há coisas ocultas que elas não vão ser conhecidas pela ciência. Há um ponto em que a ciência bate contra a fé. E este é um problema, porque quando a gente fala de criação, nós temos que nos socorrer do livro do Gênesis. E quando a gente vai falar de criação, então vem forçosamente a ideia de um debate entre evolucionismo e criacionismo. Mas eu quero que vocês venham comigo para o livro do Gênesis. Eu não vou debater evolucionismo e criacionismo, só para vocês terem uma ideia aonde eu quero chegar. Um perito da Polícia Federal, ele conversando com um colegiado de aprendizes, ele dizia para eles o seguinte: eu não me preocupo com a nota falsa, se referindo às cédulas, ao dinheiro. Eu não me preocupo com a nota falsa. Eu identifico instantaneamente a nota falsa, porque eu conheço a verdadeira.
Então, quando eu conheço a verdade, eu não tenho que me preocupar com aquilo que é falso. Está certo? Não é boa? Então, o que nós temos que olhar para isto. E a Bíblia vai dizer para nós, no capítulo 1 do livro do Gênesis, o quê? Ela vai dizer assim, isso aqui é muito lindo, gente. No princípio, não é legal isso? No princípio. O livro começa, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Vamos entrar nesse conceito da palavra e no espírito dessa palavra. Digam comigo, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Agora vamos falar todos juntos, de uma vez só. Quando eu contar 3, você fala. 1, 2, 3. Ah, tem gente que não conseguiu falar. Vamos lá de novo. No princípio, vai guardando aí. No princípio, criou Deus os céus e a terra. 1, 2, 3. Ah, melhorou bem. Quando nós estamos pronunciando esta frase, nós estamos simplesmente chovendo no molhado. Nós estamos afirmando a obra de Deus. A palavra no hebraico é bereshit, que significa princípio. Mas pode ser também barashit, que significa criou os 6 dias. São dois conceitos. Ou é no princípio, ou criou os 6 dias. E quando a gente fala 6 dias, é porque tudo foi criado em 6 dias. No 7º, Deus descansou. De onde Deus criou? Deus cria do nada. A palavra é bara. Portanto, eu quero que você entenda o seguinte. Para nós é difícil a gente conjecturar e interpretar o que significa criar do nada, porque para nós já está tudo criado. O conceito de criar do nada é muito confuso e é muito complexo, a nossa mente não tem esse alcance. Você constrói a partir de algo que já existe, da matéria existente. Deus criou do nada. O que nós vemos, Deus criou do nada. O que é que Deus criou? O texto diz que Deus criou os céus e a terra. Quando a gente fala de céus, a gente está falando de universo, de firmamento, de infinito. Deixa eu mostrar para você quem é o nosso Deus. Os cientistas da NASA, agora estamos chegando em Marte, não é isso? Eu não sei se isto é uma propaganda, porque agora tem um frenesi em alguns lugares nos Estados Unidos e na Europa, que está todo mundo desembolsando grana, porque quer ir para Marte, porque agora tem água em Marte, então dá para comprar terra lá e fazer um negócio. Uma beleza. Então veja, quanto tempo você acha que você levaria para sair daqui, da Terra, pegar um avião de cruzeiro e ir até a Lua? Um avião de cruzeiro que desenvolva uma velocidade de 800 km por hora, mais ou menos. Qual é a distância da Lua à Terra? Alguém lembra? Hã? Não entendi. Não, pouco menos. 353 mil quilômetros de distância. Mas tá bom. Então, veja. Um avião levaria, nessa velocidade,
sem escalas, direto. Teria que ter motor próprio para não ter que parar, mas levaria aproximadamente 21, 22, 23 dias. Sabe quanto tempo a luz da Lua chega à Terra? Ela gasta simplesmente 8 segundos. Amigos, o nosso planeta está inserido no que se chama sistema solar. A Terra, comparada ao tamanho do Sol, é mais ou menos uma bola de basquete e uma bolinha de gude. O Sol é uma estrela de quinta grandeza. Andrômeda é uma estrela. O Sol, posicionado, se isso fosse possível, posicionado ao lado de Andrômeda, é uma bolinha de gude. Eu deveria ter trazido as imagens para vocês terem essa percepção. Mas, só para a gente fazer grosso isso, porque eu quero entrar no ponto principal. A questão é a seguinte: o sistema solar está inserido numa galáxia. O que é a galáxia? Galáxia é o ajuntamento de estrelas. A galáxia onde está instalada a Terra, onde está inserida a Terra, onde está o Sol, Mercúrio, Marte, enfim, chama-se Via Láctea. A Via Láctea, comparada com outras galáxias, é uma galáxia de porte médio. Sabe quantas estrelas estão aglutinadas na Via Láctea? Arrisca? 100 bilhões de estrelas. 100 bilhões de estrelas. Então, já dá para a gente entender o tamanho da Via Láctea. Mas os cientistas da NASA, usando o potente telescópio Hubble, e agora já foi substituído por um outro, que é mais potente ainda, mas através do Hubble, há 4 anos atrás, os cientistas da NASA descobriram que eles conseguiram detectar a existência de 100 bilhões de galáxias. Não é de estrela, 100 bilhões de galáxias. Com um acréscimo. Eles disseram que o universo continua em expansão. Por isso que o nome é infinito. Quem criou isto? Deus. E tem um detalhe. Quando Deus está conversando com Abraão, e Isaías também registra isso, está escrito que Deus chama todas as estrelas pelo nome. Não dá para entender nada, isso dá um nó na nossa cabeça. Eu estou falando de 100 bilhões de estrelas numa galáxia. Aí a NASA vai lá e diz que existem 100 bilhões de outras galáxias. Gente, por isso que você precisa ir para o céu. Está entendendo? Porque Deus vai nos dar atribuições para nós ajudarmos a Ele no governo celestial. E a gente vai ter toda a eternidade para fazer isso. Então, não fica fascinado com as coisas que tem aqui na Terra, que elas não representam nada. O que você tem que fazer enquanto você está na Terra é se encher de Deus. Então, voltando.
por que é que Deus, por que é que foi escrito o livro de Gênesis? O livro de Gênesis fala para nós da criação, mas ele fala da criação até um certo ponto, depois não fala mais. Ele vai contar a história de homens que serviram a Deus. Quando é que vai ser escrito o livro? Porque isso é outra coisa que a gente não avalia. A Torá, que são os 5 primeiros livros, eles foram escritos na época em que Israel estava no exílio. Olha que legal. Nessa época, as outras civilizações consideravam que os astros eram deuses a serem adorados. Mas espera um pouco. Os astros a serem adorados, mas o Gênesis está falando que Deus cria os céus, depois vai criar o sol e a lua e as estrelas. Como é que eles iam adorar isto naquela época? Era impossível. O que eu estou me referindo é, no princípio não existia nada. Deus vai criar as coisas do nada. Quando o livro do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio são escritos, quando esses livros são escritos, já a humanidade existe, o povo está no deserto. Então, qual é a finalidade do livro de Gênesis ter sido escrito? Quem é que tem essa revelação para explicar os começos? Evidentemente, esta revelação é atribuída a Moisés, que era o homem que falava face a face com Deus. Olha aí o que vai acontecer então. Na cabeça das outras civilizações, o mundo é criar, os astros são seres, são objetos inanimados a serem adorados, dignos de adoração. E eles criam que o mundo foi criado a partir de uma briga entre os deuses. Então, o livro do Gênesis, ele vai ser escrito para mostrar qual é o verdadeiro começo. O começo não é que os astros têm de ser adorados e que o mundo foi criado porque deuses estavam brigando. A maneira como o mundo foi criado é que Deus disse, e as coisas aconteceram. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E aí Deus começa a dizer. Uma outra coisa que nós precisamos entender. Tem muita gente que acha que o dia, são 6 dias, e no 7º ele descansou. As pessoas consideram que são 6 dias literais. Não, senhores. Abra sua Bíblia aí no Salmo 90. Alguém leia para mim o versículo de número 4. Salmo 90, verso 4, está escrito o quê? A palavra que define dia no hebraico, no livro do Gênesis, é Yom. Yom. Yom significa período de tempo, e não dia. Quando é que o sol e a lua foram criados? Se você pegar a narrativa, você vai ver que o sol e a lua foram criados no 4º dia. Quando a gente se refere ao sol e à lua, a gente está se referindo à nossa notação de tempo. O sol é para o dia e a lua é para a noite. Portanto, não tem o menor sentido, raciocinem comigo, não tem o menor sentido falar-se
em dia de 24 horas no processo da criação. Então, olha lá. O dia de Deus, e nós precisamos entender que Deus é eterno, portanto, o dia de Deus não é de 24 horas. Nem para mim, nem para ele. É que nem o cidadão que chegou e foi orar, e ele quis dar um somebody love em Deus. Aí ele pegou essa passagem das Escrituras e disse: Senhor bendito, maravilhoso, é verdade que um dia para o Senhor corresponde a 1000 dias, a 1000 anos. E aí ele ficou aguardando e Deus respondeu para ele: sim, meu filho, essa é a verdade, está na minha palavra. Oh, aleluia, glória a Deus! E fez toda aquela celebração. Aí ele disse assim: meu Senhor, eu me atrevo a perguntar, mas por favor me responda. Se mil anos para o Senhor correspondem a um dia, é certo eu considerar que 1 centavo corresponde a 1 milhão? Aí fez-se um silêncio celestial. Aí Deus, na sua bondade, disse: sim, meu filho, o teu raciocínio está certo. Aleluia, glória a Deus. Senhor, eu te peço, me dá 1 centavo. A malocada do cara. Aí Deus fala assim: tá bom, meu filho, espere só um dia. Então, queridos, nós precisamos entender qual é o propósito de Deus para nós. O livro do Gênesis foi escrito para dizer que havia um caminho bom. E o livro de Gênesis vai mostrar que o homem escolheu o caminho errado. É por essa razão que o livro do Gênesis foi escrito. Para dizer que há um Deus de amor, um Deus criador, um Deus todo-poderoso e que oferece ao homem vida. Então, o homem perdeu essa condição no jardim. E Deus, que é bom, disse assim: eu preciso salvar o homem. E ele envia seu filho. Jesus morre no meu lugar, no seu lugar. E qual é a proposta de Deus? Continua a mesma. João capítulo 10, versículo 10. O Senhor Jesus diz assim: o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Portanto, nesta noite, ao relembrar a criação, eu quero dizer para você o seguinte: que o Senhor Jesus veio oferecer para você vida abundante. Vamos abrir o nosso coração ao Senhor e deixar que a sua obra de resgate se cumpra em nossa vida. Em Mateus 11, 28 e 29, Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Esta é a oferta de Deus para nós. O tempo todo Deus está nos oferecendo vida. O tempo todo Deus está nos oferecendo salvação. O tempo todo Deus está nos apontando um caminho. O homem perdeu o caminho no jardim. E Deus
mostra agora para o homem um caminho no deserto. Quando nós estamos vivendo no mundo em que estamos vivendo, com todas as suas mazelas, com todas as suas amarguras, destruições, violências, injustiças, tanta coisa ruim no tempo em que estamos vivendo, isto é deserto. Mas há um caminho. Esse caminho tem um nome: Jesus Cristo. E Ele está aqui nesta noite. É só você tocar nas orlas das suas vestes e a virtude será transferida para a sua vida. E com esta palavra eu quero abençoar a sua vida, em nome de Jesus.